dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas. Rádio AD Paranaguá, está aí, árvore cortada. E eu continuo pedindo para você compartilhar a programação. Nós temos muitos e muitos pedidos de oração. Anotei todos aqui. A Sueli, lá de Sorocaba, já fez o seu pedido de oração também aqui pelo primo, né? Nós vamos estar orando daqui a pouquinho, Sueli. Então nós vamos fazer, após a ministração aqui da palavra, do estudo, uma grande oração, uma poderosa oração, uma grande corrente de oração. Todos nós aqui clamando ao Senhor. São muitas situações aqui, situações diversas, mas eu creio no poder, na autoridade do nome de Jesus. E com certeza ele já está em providência, porque quando você marca, quando você coloca aí o teu pedido de oração, já é uma atitude de fé. Crendo, acreditando que Deus pode solucionar, pode resolver o teu problema hoje, ainda nesse dia 19 de janeiro. Então vamos orar, irmãos, buscar o Senhor. A oração é poderosa e eu creio nisso. Por isso estamos aqui, não é verdade, Luciana? É verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós vamos orar. Vamos orar crendo, né? Porque Deus ele nos ouve. Ele nos ouve, né? E quando nós estamos aí em constante oração, depositando toda a nossa confiança nele, né? Toda a nossa confiança no Senhor. E nós vamos receber a palavra do Senhor e logo após. E depois nós vamos, né, estar apresentando ao Senhor as nossas orações, os nossos pedidos. Enquanto isso, os irmãos que estão aí nos acompanhando, né, os que estão entrando também, vai deixando aí o seu nome, né? O seu nome, o seu pedido, a quem você quer apresentar aí, que nós vamos colocar na presença do Senhor, e eu creio que o Senhor vai entrar com providência. Amém? Nós vamos fazer um estudo aqui. Semana passada nós não tivemos a programação, né? Nós tivemos um probleminha que nós não tivemos a programação, mas a semana retrasada eu tinha dito que nós iríamos conversar a respeito de uma mulher da palavra do Senhor. E o nome dela é Rebeca. A Rebeca. A Rebeca, ela aponta, ela tipifica para a igreja. Ela aponta a igreja, ela é o tipo da igreja, é a Rebeca. E eu senti no coração assim de falar um pouquinho dela. Porque assim eu percebo que chega numa certa, biblicamente falando, altura da vida dela, parece que muitos não entendem o trabalhar, se ela aponta para a igreja, o trabalhar desta igreja, né? E eu senti no coração de desconstruir, vamos dizer assim, alguns mal entendidos da leitura. Porque quando a gente lê, né, prestando atenção no contexto e conhecendo a história, por isso que é muito importante a gente conhecer a história. Assim também não é diferente nas nossas vidas, né? Às vezes uma pessoa nos conhece hoje, né? E fala assim, a primeira impressão é a que fica. A pessoa não conhece a história da gente e até tira uma conclusão precipitada. Aí quando passa a conhecer, fala, puxa, mas olha como eu estava enganado. Aí, às vezes, quando eu percebo, né,
algum equívoco quando lê essa passagem que nós vamos ler aqui da Rebeca, e fica só com esse contexto aqui, e até mesmo na questão do filho, de um dos filhos dela, às vezes não entendem e porque não conheceu a história toda, né? Num outro estudo, num estudo anterior, nós vimos lá que o Abraão, né, quando ele quis trazer uma esposa para o seu filho, ele falou para o servo dele, que tipifica o Espírito Santo, né? O Eliezer, ele diz assim, colocar a mão debaixo da coxa dele e jurar, pedir para que esse vá até a terra dele, até a Mesopotâmia, escolhesse da família dele uma esposa para o seu filho. E daí, quando o Eliezer, quero dar essa introdução antes de nós fazer a leitura. Quando o Eliezer ele vai buscar esta moça que ele não conhece, né? Ele vai orando ao Deus do Senhor dele, ao Deus de Abraão, para que Deus, né, conduza a moça certa. E estando ele lá ao lado do poço orando para Deus, ele fala: Senhor, que seja assim, Senhor. Que a moça que seja a moça certa para eu levar lá para casa do meu Senhor, seja, se ela for assim, se ela fazer assim, né? Se eu pedir água, ela não der só água para mim, mas é para mim e para todos os meus camelos. E nós temos que entender ali que a palavra ali no texto não diz explicitamente, mas nós sabemos que não era só Eliezer que estava ali, tinha uma comitiva com ele. Se tinha 10 camelos, também tinha mais 10 pessoas. Então ela deu água para Eliezer, para os 10 camelos que bebe água pra caramba até saciá-los, e também pros que acompanhavam Eliezer. Então a Rebeca ela entra para a história já mostrando que ela tipifica a igreja, mas ela é o tipo de igreja que ela se esforça. A Rebeca, ela é o tipo da igreja que ela trabalha. Ela é o tipo da igreja que ela não faz corpo mole. Ela é o tipo da igreja que ela não vai analisar se a pessoa merece ou não merece. Ela vai lá e ela se dedica. Essa é a Rebeca. Mas quando nós olhamos aqui para o capítulo que nós vamos ler o capítulo 27 de Gênesis. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Aí depois nós vamos para Gênesis 25, vamos ler do versículo 19 ao 26 e só vamos dar uma passadinha no capítulo 35 em um versículo só, 8. E vamos falar de uma pessoa aqui que é a ama de Rebeca. Nós só vamos dar uma passadinha aqui, para nós entender também a respeito do filho dela. Então, nós vamos fazer a leitura aqui. Então, quer dizer, com essa introdução aqui, antes de fazer a leitura que eu dei, quem que é a Rebeca, quem que ela tipifica, para quem que ela aponta para a igreja. Então, assim que a gente... ela é apresentada nas escrituras, a Rebeca, né? Ela tá ali, ela trabalha, ela se esforça, né? Ela é uma mulher esforçada, ela é uma pessoa ali que o Espírito Santo trouxe, né? Trouxe para o Isaac. Ela é a pessoa que o Espírito Santo foi pegar e levou para o Isaac. O Espírito Santo que tipifica pela pessoa de Eliezer, né? Então, e agora? O que está acontecendo com essa mulher? Com a Rebeca aqui no capítulo 27 de Gênesis? Né? Que se a gente for ver e não prestar atenção nessa leitura, quando a gente ouve algumas mensagens, parece que essa mulher é uma mulher que engana seu esposo, está enganando o esposo para favorecer um filho. É isso que nós vamos ver? Vamos fazer a leitura e depois nós vamos meditar nisso daqui. Diz assim, Gênesis 27, vamos ler do versículo 1 até o versículo 15.
que diz assim: Isaque tornou-se muito idoso e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, meu filho. Ao que ele respondeu: aqui estou. Então pediu-lhe Isaque: vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com o seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó: ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú: traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso, eu comerei e te abençoarei diante do Senhor, antes que morra. Agora, pois, ouve-me e faze como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos. E prepararei para teu pai com um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou, marque bem isso daqui, que nós vamos também falar um pouquinho da pessoa de Jacó. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Tão somente faze o que te peço. Vai e traze os animais para mim. Então ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Até aqui. Então aqui, veja bem, essa leitura é aquilo que eu estava explicando para os irmãos. É uma leitura que, quando a gente vê uma mãe observando, né, o diálogo do esposo, né, com outro filho, com o filho primogênito, entendendo que esses 2 filhos eram irmãos, gêmeos, né? Mas Esaú, no caso, foi o primeiro a nascer. Então, entendeu-se que ele foi o primeiro a nascer, era o primogênito, ainda que seja que fossem gêmeos. Então, quando a Rebeca ouve Jacó chamando o seu filho, né, dizendo: traze-me uma caça, ela entende que ele iria passar a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura aqui era algo que muito especial para o filho, né, para o primeiro filho, né? Aquele que recebia a bênção do pai, né, ele era muito abençoado, ele recebia tudo da parte do Senhor, né? Então, o que a Rebeca ela vai fazer? Ela vai correr para o seu filho Jacó, né? E ela vai induzi-lo, aparentemente enganar. E nós vamos ver se é enganar o pai. A gente
percebe aqui, começa, se a gente não for fazer recorrer à história, parece que a Rebeca, ela está fazendo com que o filho mais novo, né, engane o pai, porque a preferência dela é o Jacó. Mas aí nós vamos... depois a gente volta aqui para o texto e nós vamos para o capítulo 25 e nós vamos entender essa igreja, porque ela tipifica, como foi falado aqui, a igreja. A Rebeca, ela tipifica a igreja, né? E quando eu olho para Rebeca, não só como mãe, mas como igreja, que mulher que ouve a voz de Deus e obedece na risca. Que mulher, que comunhão! Ela só tem que tipificar a igreja mesmo, até porque nós estamos num tempo aqui, presbítero Samuel, nós estamos falando de uma época que era muito mais comum o relacionamento do homem da casa ter uma influência, ouvir a voz, buscar a Deus, tanto que ela engravidou porque ela era estéril, assim como a Saraia foi estéril, a Rebeca é estéril, a Raquel é estéril. A gente começa a perceber aqui que as três mulheres, né, patriarcais, vamos dizer aqui, a esposa de Abraão, a esposa de Jacó e a esposa de Isaac e a esposa de Jacó também, a Raquel, as três eram estéreis. As três mulheres que tinham a promessa de Deus para dar continuidade à geração, ela era estéril. E aí já faz com que nós aqui, passamos a entender a palavra de Deus e ver que quanto mais aquela esterilidade que a gente possa ter hoje, vamos dizer, na vida da gente, aquilo que parece que não rompe, é exatamente ali que está a promessa do Senhor e que está a benção para você. Pode observar na palavra de Deus. Deus falou para Abraão que ele seria pai de nações, mas a Sarai, ela era estéril. Aí o Isaac, ele casa, ele vai ter que dar continuidade, mas a Rebeca, a Raquel, a Rebeca, ela é estéril. A Rebeca, ela é estéril. Aí Jacó, ele casa, né? Jacó, ele casa, né? Da onde vinha, teria que nascer José, teria que ser do ventre de Raquel. Lia desandou a gerar, mas justamente a Raquel também foi estéril. Então, na área que nós temos promessa de Deus, é a área, não é a área que é mais perseguida, é a área que Deus, eu sempre, aqui já dá uma outra vertente que vale a pena nós parar aqui e ponderar nesta vertente. Vale a pena, às vezes a gente está estudando num assunto e parece que abre uma outra vertente, mas vale a pena a gente dar uma parada e entender isso aqui. Que quando Deus, ele tem um propósito, eu já venho falando isso há muito tempo, quando Deus tem um propósito na vida da gente, naquilo, porque nós nascemos segundo aquele propósito, é para executar aquilo que Deus quer. Então Deus não jogou a gente aqui na terra e vire-se, Luciane, não. Ele tem um propósito para que eu estivesse aqui hoje, ele tem um propósito. Mas, e sabe, presbítero, a gente que sabe o que Deus quer para a vida da gente, por mais que aquilo que Deus quer, a gente olhando, parece que não, isso aí nunca é para mim, mas dentro da gente, sempre o coração da gente vibra. Sempre vibra naquele sentido, né? Então, pode ver que Deus sempre, ele deixa a gente precisar, ele deixa a gente orar mesmo. Por quê? Porque nós temos que entender que eu não é que eu queira aquilo dali, é que aquilo dali é o propósito de Deus. Então eu tenho que entender o propósito de Deus para depois Deus nos abençoar. Eu canso em falar isso. No caso da Ana, não foi diferente. Deus tinha um propósito para Israel, para trazer para aquela nação o Samuel, né? Então, quer dizer, o Samuel, ele era o propósito de Deus para a nação. Mas a palavra de Deus fala que ele encerrou a madre da Ana.
Veja que ele encerrou. E a Ana ficou 10 anos pedindo: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E a Penina gerava. E ela não tem um filho. Um dia que ela entra no templo, eu já falei isso aqui em algum outro estudo aqui mesmo, né, coisa. Então, quando ela entra no templo, aí ela cultua da maneira que tem que ser cultuado, né? Aí ela come dentro do templo. Comer dentro do templo não é simplesmente quando o esposo dela fala assim: Penina, para que te vale 10 filhos, né? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ou seja, coma. Por que você não come, Penina? E a gente parece que ele está se preocupando com a saúde dela. Não, comer no templo faz parte do culto. É a mesma coisa que eu entrar no culto, eu trazer adoração, trazer as ofertas, que é o que a família fazia, levava as ofertas, traz a oferta, canta, adora, mas quando chega na hora de comer, receber a palavra, daí não quer, porque tá triste, porque tá magoado, porque não gerei, porque eu não tenho filho, porque a Penina tem filho, mas eu não tenho filho. Aí Deus usa, eu creio que Deus usa o Eucana, né? Dá uma sacudida nela e ela come no templo. Quando ela come, ó, presta atenção, quando a gente come, os olhos da gente é aberto. Então, quando ela come, ela automaticamente olha para o lado e vê o Eli gordo encostado numa pilastra, né? E pode ir lá pro texto e ver que ela corre e vai orar. Eu entendo que ela fala assim: eu tô aqui pedindo um filho. Eu preciso de um filho. Eu quero um filho, mas Deus está precisando de um sacerdote. Eu tô pedindo a Deus um filho, mas Deus precisa de um profeta. Eu quero um filho, mas essa nação precisa de um juiz. Ela corre lá para os joelhos, ela ora e ela fala assim: Senhor, se tu me deres um filho. Ela entendeu o propósito. Ela passou 10 anos pedindo por um filho, ela estava pedindo para ela. Mas quando ela olha a situação que está, a nação ali representada pelo sacerdote, ela vê que Deus precisa de um filho, ou seja, entrou no propósito de Deus. Aí ela vai lá: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu o darei, eu devolverei ele a ti. Entendeu o propósito de Deus? Então, quer dizer, Deus, eu tô introduzindo isso no texto aqui, das esterilidade destas mulheres aqui, pra gente entender que conosco não é diferente. Às vezes tem coisas na vida da gente que não está rompendo, e nós podemos pensar assim: não está rompendo porque eu tenho um problema, não está rompendo porque Deus não está me vendo, eu não está rompendo porque o inimigo da minha alma está me enfiando a mão que não deixa eu prosperar. Não, eles não estão rompendo. Por quê? Porque nós não estamos entendendo que nós estamos aqui para se cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, eu estou aqui dentro de um propósito do Senhor. Então, quando eu começo a caminhar dentro do propósito de Deus, as bênçãos do Senhor, ele chega junto com o propósito. Porque quando nós estamos alinhados com o Senhor, nós automaticamente somos beneficiados com as coisas do alto, né? Então, olha só a esterilidade de Ana, a esterilidade dessas mulheres aqui tinha um propósito. Então, se algo na sua vida não está caminhando, não é porque Deus não é contigo, não é porque Deus ele ama o irmão do teu lado e não te ama. Não, minha irmã e meu irmão que me ouve, é que Deus quer que você pare, dobre o seu joelho e pergunte: Deus, por que eu estou passando por isso daqui? Qual é o teu propósito na minha vida? Eu quero cumprir o que o Senhor quer fazer. Eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor vai entrar, aí o Senhor vai fazer que você gere. A tua vida vai gerar, por quê? Porque você vai estar dentro do propósito do Senhor. E estas mulheres aqui, né? Nós estamos falando aqui da Rebeca. Ela era estéril. E a palavra de Deus vai dizer que o Isaac, ele orou por ela 20 anos orando para que esta mulher tivesse um filho. Olha, ele tinha promessa, o Abraão tinha promessa, automaticamente o Isaac também tinha promessa. Sarai era estéril, no tempo do Senhor gerou, agora o Isaac está orando por ela e no tempo do Senhor ela veio a gerar. E quando esta mulher ela gera, né? Ela vai engravidar. Aí vamos ler aqui, ó. Eu quero que os irmãos
me acompanhe aqui nessa leitura. Preste atenção aqui, que coisa linda. Capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: Eis a história da família de Isaque. Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelo. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pelo qual foi chamado de Jacó. Não perca isso. Razão por que ele foi chamado de Jacó? Porque ele nasceu com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Tinha Isaque 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Até aqui. Então, nós falando desta mulher aqui, né? Como foi, eu falei, eu não li, mas eu falei na introdução, porque no outro estudo eu comentei aqui, né? Como aconteceu, como que foi a busca dessa mulher, a busca, né que o Abraão fez o servo dele colocar a mão embaixo da coxa, jurar que fosse até Mesopotâmia, buscar de lá, do meio da parentela dele, uma esposa para o seu filho Isaque. E lá o Eliezer foi orando na caminhada, orando ao Senhor, chegou na beira do poço, orou novamente, e a palavra de Deus diz assim, e ele não tinha ainda terminado de orar, quando vem a Rebeca e responde, né, minuciosamente a oração de Eliezer, né? Então ela tipifica a igreja do Senhor, e ela o serviu os camelos. Automaticamente nós entendemos também que serviu a equipe que veio com Eliezer, né? Se tinha 10 camelos, então ali tinha 10 homens também, enfim. Então, e o Eliezer traz essa esposa para o Isaque. Eles se casam, né? E ela era estéril, e ele orou para que ela gerasse, e no tempo do Senhor essa mulher gerou. Mas como nós lemos aqui, quando nesse período gestacional, ela percebeu que algo de errado estava acontecendo. Ela percebeu, né, que as crianças se empurravam muito no seu ventre. E o que ela foi fazer? Ela foi fazer o quê? Ela percebeu que algo estava errado. E quando ela percebe que algo estava errado, a Bíblia não diz aqui, né? Não é porque a Bíblia não diz que me impede de eu pensar em cima do texto. É isso que quando nós vamos ler um texto na direção, a gente pede, ora antes, né? Nós oramos antes de abrir a palavra de Deus para a gente ser conduzido pelo Espírito Santo, e nós temos que meditar em cima do texto. Então a palavra de Deus fala que Rebeca, ela percebeu que alguma coisa estava errada, e ela foi buscar a orientação do Senhor, está lá no versículo 22. Mas, pensando em cima do texto, eu entendo que ela
com certeza, ela deveria ter comentado com seu esposo: olha, eu tô achando aqui alguma coisa de errado. Olha, eu não tá normal. Né? Olha, eu se empurro muito. A Bíblia não diz que ela conversou com Isaac a respeito desse desconforto, porque eu creio, irmãos, né? Eu sou acostumada a me direcionar sempre para mulheres, porque eu ministro bastante para mulheres aqui, né? Então, olha só, eu creio, né, que ela reclamou desse desconforto bastante com o seu esposo. Porque é assim, não foi assim com você quando você estava gerando? Se tinha um desconforto, eu creio que ela comentou desse desconforto para ele. Mas olha que diz assim: e aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação: por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Mas aqui eu percebo aqui que eu entendo, como mulher, eu entendo que ela deve ter passado esse desconforto para o seu esposo. Mas não lhe foi suficiente. Não lhe foi suficiente. E aí, se eu for me aprofundar mais aqui nesse versículo 22 aqui, se eu fosse pedir aqui uma mensagem para o Senhor, né, eu já analisaria a questão do Isaac. Se eu pensando aqui, que se ela foi e reclamou do seu desconforto para o seu esposo, e depois eu vejo ela ir buscando conselho ao Senhor, eu fico pensando: puxa vida, por que Isaac não foi pedir o conselho do Senhor? Porque a gente tem que se policiar muito nisso. Às vezes, a gente pede uma bênção para o Senhor nos dá, e nós temos que tomar cuidado para que depois que a gente receba o que a gente quer, a gente não preste atenção e não continue ainda naquela mesma comunhão, pedindo ainda, né? E eu percebo assim que porque ela foi. Aí ela chegou, ela entendeu e ela foi ao Senhor. Ela foi lá e pediu orientação ao Senhor, conselho do Senhor. Olha, conselho, a minha versão diz que é conselho. O Senhor, o que eu faço? Né? Eu estou percebendo que tem algo de errado aqui. E o Senhor vai falar com ela. Quando eu vejo aqui o Senhor falando com Rebeca e não com Isaac, isso aqui já me dá uma outra mensagem. Quem orou, quem intercedeu pela sua esposa foi Isaac. Mas agora eu estou vendo a Rebeca agora buscando orientação. Cadê o Isaac daqui? Cadê o Isaac daqui? Né? Olha, isso aqui já dá uma outra mensagem, mas vamos deixar para um outro dia. Cadê o Isaac aqui da história? A gente não pode. A gente tem que entender. Nós temos que estar em constante oração. Tipo assim, eu não vou para a igreja só quando o meu sapato aperta. Eu recebi a bênção, não preciso eu ir mais buscar o Senhor. A gente fala igreja, né? Mas igreja, em casa, lá no seu quarto de oração, né? Quando eu preciso, eu ponho o Senhor em primeiro lugar da minha vida. Agora que eu vejo que eu recebi a bênção, eu até oro, mas eu já não ponho mais o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu vejo aqui a Rebeca indo buscando conselho ao Senhor. E o Senhor vem e responde ela. E o Senhor diz assim: então revelou o Senhor 2 nações. Olha só, olha que mulher extraordinária. Olha que mulher extraordinária. O Senhor diz para ela assim: olha, 2 nações estão em teu ventre. 2 nações estão representadas no seu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Neste momento aqui, eu já percebo a sabedoria da Rebeca. Quando Deus fala para ela, eu estou fazendo, interpretando aqui o capítulo 25, para a gente entender a atitude dela no capítulo 27 que nós lemos outrora, há poucos minutos atrás, né? Então, quando Deus fala para ela, olha, aqui no 25, o maior servirá o menor.
ela entende, as crianças ainda estão no ventre, mas ela entende, Deus, então tem um negócio com o menor. Deus vai trabalhar com o menor. E quando, olha só, amados e amadas que me ouvem, olha só a inteligência dessa mulher, a sabedoria dessa mulher e o temor dessa mulher e a confiança desta mulher. Por quê? Porque Abraão tinha a promessa. Deus um dia lá atrás falou com Abraão e ela está sabendo. Ela entrou para a família, ela passou a entender. Ela entende, olha, eu consigo perceber aqui nesse texto aqui, que ela entende o que Deus falou com Abraão lá. Então agora, quando está acontecendo isso daqui, na vida dela, quando está acontecendo aqui, segundo o conselho do Senhor, quando o Senhor aconselha ela fala, ela automaticamente ela já lembra do que Deus falou para Abraão lá. Ela não estava ali na casa quando Deus falou para Abraão, né? Mas olha só, a palavra de Deus fala assim: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Ela não estava, isso Jesus está falando lá na frente, estou usando as palavras de Jesus, mas olha como se encaixa aqui na vida de Rebeca. Ela não estava ali, né? Ela não sentou ali na mesa de Abraão. Ela no tempo da promessa, ela não peregrinou com Abraão, mas ela sabia da promessa de Deus pela vida de Abraão. E quando, né, que vai se passando, então quando chega aqui, ela fala: opa, se Deus é com o menor, se o maior vai servir o menor, então Deus é com o menor. Então eu tenho que ter sabedoria. Olha o que Deus colocou nas minhas mãos. E essas crianças, elas nascem. E aqui para baixo, a gente vai perceber aqui, deixa eu ler aqui o versículo 24, que diz assim: quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo. Está falando do Esaú, né? Ele era ruivo, ele era peludo, né? Aí no 26 diz assim: em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. E por causa desse texto aqui, muitos chamam o Jacó, coitado, de enganador. Muitos chamam Jacó de enganador. Um dia eu estava pesquisando a respeito do nome Jacó, e em aramaico não existe, né, o som do J, não se pronuncia, não existe o som do J, né? Porque muitos falam que Jacó significa enganador. Muitos falam que Jacó, o significado de Jacó é enganador, mas em aramaico não existe o som do J, não se pronuncia o som do J. Então não é Jacó, é Iacov. E Iacov, a tradução para Iacov não é enganador, é aquele que agarra. E eu começo, quando eu tenho essa informação, né, eu começo a entender o Deus daquele que agarra, né? Porque a gente veja assim, a gente costuma dizer, né, a Bíblia cita muitas vezes Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abraão significa pai de nações ou pai de multidões, né? Isaac simboliza riso. Agora, já pensou? Jacó enganador, Deus de pai de nações, Deus de riso e Deus de enganador, ou de trapaceiro, como alguns também dizem. Não, mas é Deus de pai de nações, Deus de riso e Deus daquele que agarra. Deus ama aquele que entende o seu instinto, porque você nasceu com um propósito, assim como Jacó nasceu com um propósito. E o propósito de Deus para a vida de Jacó não era que ele enganasse a todo mundo. Tanto que na versão no capítulo que nós lemos lá no capítulo 27, quando a Rebeca chama
o filho Jacó, que ela fala, não, você vai fazer assim, assim, porque eu escutei o teu pai falando lá com o teu irmão, que ele vai buscar uma caça. O Jacó foi o primeiro. Olha a obediência de Jacó. Olha o cuidado por não querer enganar o seu pai. Como assim enganador? Porque o Jacó, ele diz lá no capítulo 27, deixa eu ir lá pra gente fazer uma... Deixa eu ver se eu lembro aqui, se tá aqui. Não sei se eu... Aqui embaixo, no capítulo 27, no versículo 12, olha. Diz assim... E o próprio Jacó falando para a mãe dele: e se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando agarrá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrairei para mim maldição. Olha a preocupação dele de não querer enganar o pai. Então, como assim o Jacó é enganador? Jacó nunca foi enganador. Tem que ser desconstruídos das nossas vidas e entender, olhar para esse texto, ou sem olhar para a vida de Jacó, entendendo que Jacó é enganador. Jacó não é enganador, mas Jacó, ele é aquele que agarra as oportunidades deles. Por ele ter nascido agarrado ao calcanhar do seu irmão, isso se dá por causa de um propósito de Deus para a vida dele. Deus já tinha falado com a Rebeca. E quando Deus fala com a Rebeca entende. Se o maior vai servir o menor, então Deus está com o menor. Então eu vou cuidar dessa promessa que Deus colocou na minha mão. E ela passa a cuidar do Jacó. Cuidar, é que eu digo assim, é dando mais privilégios para o Jacó? Não é que questão dela dar mais privilégio com Jacó. O que talvez quem está ao redor dela, e até mesmo nós aqui ao redor do texto, não venhamos entender, não queremos entender que ela aqui não está tendo filho predileto. O Jacó não é o filho predileto dela. O que eu entendo aqui no texto é que Deus orientando ela, porque ela foi buscar o conselho ao Senhor. Porque ela foi, quando ela viu que algo estava errado, ela foi buscar Deus e pedir para Deus conselho. Você vê, olha que a palavra de Deus fala aqui na minha versão, no capítulo 22, e buscou Rebeca conselho ao Senhor. Conselho, e quer dizer, o que é conselho? Conselho é eu me sentar com alguém e falar: olha, o que eu preciso? Eita! Aqui o texto foi escrito, né? Eu creio que esse diálogo de Deus com Rebeca foi muito mais além, né? Eu creio, porque a palavra de Deus fala que a Rebeca, ela foi buscar conselho ao Senhor. E o Senhor, quer dizer, aqui veja bem, olha, e o Senhor revelou para ela o que estava acontecendo. Mas nas entrelinhas aqui, diz que ela foi buscar conselho. Você acha que Deus não aconselhou ela o que ela tinha que estar fazendo? Qual era a posição dela na criação deste menino? Eu tenho aqui no meu coração que Deus passou todas as coordenadas para ela. Porque ela foi buscar um conselho e Deus revela, e quando Deus revela, ela segue uma orientação do Senhor. Então toda a criação, não do enganador, mas daquele que agarra, porque Jacó quer dizer aquele que agarra. Se tem pregador me assistindo, nunca mais vai subir no púlpito e dizer que Jacó é enganador. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de pai de nações, Deus de riso e Deus daquele que agarra. Não é Deus de pai de nações, Deus de riso e Deus de enganador. Senão vai me dar a entender que eu posso sair daí, sair daqui dessa oportunidade, deste microfone, e sair daqui enganando todo mundo, que para Deus não tem nada a ver. Porque Ele é Deus, aquele que engana. E se eu enganar, Deus vai continuar sendo meu Deus? Não. Mas Deus é Deus daquele que abraça as oportunidades. Daquele que já vem com um instinto divino, divinamente, né, para buscar, para agarrar, para segurar. Porque nós cristãos, nós temos que se agarrar mesmo às oportunidades dadas. Por isso que para nós que seguimos
Estou sentindo uma graça do Senhor aqui que não tenho nem como explicar. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas crente só tem luta. Não, é que crente tem essa origem, crente agarra. Crente, ele nada é fácil. Ele vai lá, ele agarra as oportunidades mesmo. Ele não sai enganando todo mundo para obter. Ele agarra. Ele é esperto ou astuto, porque tem gente que tem medo de falar astuto. As minhas alunas que me acompanham na sala fechada, que eu expliquei o que é ser astuto, falando lá da serpente do Éden. Algumas já receberam o conteúdo, outras ainda vão receber nesta madrugada, né? Que eu passo toda a madrugada o conteúdo para ela, todo um dia da semana eu passo para um grupo. Cada sala tem 10 alunas. Enfim, eu estou explicando a respeito disso. A serpente era o animal mais astuto. Todo mundo pensa, é maligno. Não, astuto não é maligno. Astuto quer dizer esperto, né? Esperto. O animal, a serpente, ela era um animal que Deus fez. Então, era um animal criado por Deus. E ela era astuta, né? Então, esse animal, ele era esperto. Ou seja, ele tinha qualidades, tinha dom. O problema é que o inimigo estava lá, observando. Nós falamos muito a respeito de estrategista. Um outro assunto, né? Então, o Jacó aqui... Ele passou a ser uma pessoa que ele já veio com dentro de si, já, né, uma característica dentro do propósito do Senhor. Então ele vem ali lutando, agarrando a sua oportunidade. Olha a força deste menino. Só tinha que ser ele mesmo. Só tinha que ser ele mesmo para entrar nesse propósito do Senhor. Né? Eu fico olhando o nascimento dessas duas crianças. Eu gosto de pensar bastante em cima do texto, né? Quando o Esaú ele nasce, né? As irmãs aí que tiveram parto normal sabe como que é um parto normal, né? Então, quando a criança sai, ela sai numa velocidade, falando de parto normal, né? Sai numa velocidade. Olha a força do bebê Jacó. Se ele... Gente, vamos olhar para o texto. Se ele nasceu agarrado... Uma vez eu preguei a respeito disso, né? Se ele nasceu agarrado, ou seja... Ele nasceu como... Olha, tinha a cabecinha e a mãozinha. Ele nasceu com a mãozinha aqui, ó. E ó a força do menino. Pro irmão passar e ele passar junto. E com a pressão não soltar. Olha a força do menino. Do menino Jacó. Olha a força tremenda desse menino ali na oportunidade dele. Como que você segura a tua oportunidade? Não é enganando. Não é enganando. Mas usando a força que Deus te dá. Por quê? Porque ele está dentro de um propósito do Senhor. Dentro de um propósito do Senhor. E essa criança nasce. Agora, a Rebeca, a mulher de que nós estamos falando aqui, ela passa a criar o filho dela. Pense na criação dessa menina. Deus aconselhou ela. Eu não vejo Deus aqui aconselhando Isaac. Por que Deus não aconselhou Isaac? Eu torno a falar. Eu torno a ponderar em cima do texto. Será que ela não eu duvido muito que ela não tenha queixado-se para ele a respeito do seu desconforto. Por que ele não foi buscar o Senhor? Ao ponto de ela chegar e peraí, não é assim, tem alguma coisa errada aqui. Então eu vou buscar o Senhor, né? E daí o Senhor vai lá e aconselha ela. Essa criança, ela nasce, tem uma força tremenda. Uma força tremenda, por quê? Porque é o propósito de Deus. E essas crianças, elas crescem. A palavra de Deus fala que o Esaú, ele torna-se caçador. Ele torna-se caçador. E Esaú, eu vejo aqui que Esaú é aquele filho que ele enche os olhos do pai. Mas para diante do texto, que eu não vou ler, eu só vou só meditar aqui com os irmãos, né? Diz que Esaú, ele era caçador, né? Então ele saía para suas caças,
né? E teve um dia que ele voltou exausto. E aí, aonde ele troca, ele vende a sua bênção da primogenitura por um prato de guisado para Jacó. Aí, depois que lá, no caso que lá na frente, né, quando o Jacó, ele por orientação da Rebeca, né, ele acaba pegando essa bênção da primogenitura do pai, quando o pai estava cego. Quando Esaú descobriu, ele fala: mas não é bem isso mesmo, ele já me enganou outra vez, falando a respeito de quando ele vendeu o prato de guisado. Não, Jacó não vendeu o prato de guisado, né? Quem não valorizou a sua primogenitura foi o próprio Esaú. Esaú, ele tipifica, olha, Esaú, ele tipifica aquela pessoa, aquele filho, né, que ele está dentro da casa do pai, tipo o irmão do filho pródigo, que ele está dentro da casa do pai, ele tem o direito de usufruir de tudo o que está dentro da casa do pai, né? Mas ele não usufrui. Então ele quer trabalhar, ele quer estar lá fora, ele quer tá, mas tudo murmurando. Gente, se a gente for fazer, mas se for fazer murmurando, você não está aproveitando nada que seja da parte do pai. Eu olho para Esaú aqui, né, quando ele vem cansado, a palavra de Deus, ele vai falar que ele chega, né, falando: eu estou morrendo de fome. Eu imagino Esaú chegando na casa e reclamando: olha, eu que tenho que ir para caça, eu que tenho que caçar, você fica aqui, Não diz desta maneira, mas me permite a pensar, né? Porque daí o Jacó, ele fala, o Jacó do nada ele fala assim: então me venda a sua primogenitura. Para Jacó falar para Esaú: me venda a sua primogenitura, então isso quer dizer que o Esaú, ele já vem reclamando pelo que ele fazia. Esaú, para mim, ele tipifica aquele tipo de pessoa que ele não faz as coisas. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui. Ele não faz as coisas por prazer. Ele tem que fazer por sacrifício. Ele acha que ele tem que sacrificar para ele ter alguma coisa. Nós introduzimos aqui a programação lendo Salmos 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que habita, aquele que vive, né? Então, o Salmo, eu uma vez também já ministrei a respeito disso, esse Salmo 91, né, é para proteção para aquele que vive. E só que aquele que vive, como eu expliquei hoje ainda aqui, é aquele que recebe toda a palavra do Senhor e descansa na palavra do Senhor. Então, esse que está no esconderijo do Altíssimo, está descansando à sombra do Onipotente, esse desfruta de toda a bênção do Senhor. Desfruta. Por quê? Porque ele está em Jesus Cristo, ele está descansado. Mas se a gente não se cuidar, tem casos que as pessoas acham que está no esconderijo do Altíssimo, né? Não descansa e fica se sacrificando, não para, não tem o seu descanso, não tem o seu descanso para meditar, não tem o seu descanso para olhar o que Deus fala, gente, porque nós temos um manual poderoso nas nossas mãos. Só que o que acontece com esse manual aqui? As pessoas querem colocar em último lugar. Pode ver, em último lugar. Se você traça ali com alguém um planejamento de estudo, né, uma disciplina, né, educadamente alguém fala para você: hoje não vai, não, no momento não dá, porque eu porque eu já faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu vou na oração, eu vou não sei aonde, eu tô de manhã, de tarde, eu tô de segunda a sexta na igreja, eu não tenho tempo para fazer um estudo assim, não, eu não tenho tempo para parar. Aí quer dizer, quer fazer todas as coisas, mas sem antes buscar o manual. É a mesma coisa aí, chega na tua casa. Eu sou péssima para montar as coisas.
tudo a gente precisa de um manual. Já pensou se chega você compra aí um eletrodoméstico, um móvel, né? Ele chega com o manual, você vai querer montar ele, mas sem antes olhar o manual. Vai faltar peça, vai ficar torto, vai ficar frouxo. Daqui a pouco tá tudo arriado, tá tudo desconcertado, tá tudo estragado. Por quê? Porque você não seguiu uma linha. Você até conseguiu colocar ele de pé, aquele móvel. Você até conseguiu colocar aquele móvel de pé, né? Conseguiu, o móvel tá lá de pé. Mas daqui a pouco, um móvel que era pra, digamos lá, uma estante que era pra durar 3, 4 anos, não dá 6 meses, tem que comprar outro porque tá tudo caindo. Por quê? Porque quando você foi montar, você não chamou a pessoa certa, ou você mesmo montou, mas você não abriu o manual, você não seguiu o manual. Você montou do seu jeito, faltou peça, não apertou ali, não apertou aqui. Né? Então assim é na vida da gente. Às vezes a gente quer fazer todas as coisas dentro do reino, mas sem antes pegar o manual do Senhor. Aí começamos a fazer do nosso jeito, né? Porque eu preciso fazer todas as coisas, mas o momento primordial, que é de eu ter uma disciplina, um planejamento de leitura para fazer todas as coisas segundo as leis do Senhor, eu já ministrei isso. Olha, a palavra de Deus fala: antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, se eu tiver o prazer da lei do Senhor, eu não preciso viver de sacrifício. Sacrifício, Jesus já fez na cruz por mim. Eu não preciso de sacrifício, né? Então eu não posso, eu vou ler, vou fazer, é um sacrifício que eu vou fazer. Não, gente, você não precisa de sacrifício. Me acordar 3 horas da madrugada toda noite, porque não, se você for pensar nisso como sacrifício, tá perdendo tempo. É muito bom você ir para a palavra de Deus e ter prazer em ler a palavra de Deus. É muito bom se acordar por toda a madrugada, às 3, às 4, quando você se planejou, mas é com prazer, não com sacrifício. Porque a palavra de Deus fala que é para a gente ter prazer nas leis do Senhor. Aquele que busca o Senhor em primeiro lugar, ele não vai precisar sacrificar. É muito diferente. Esses dias eu estava analisando um diálogo assim, eu acredito que parece que eu falo bastante, né? Eu falo bastante aqui quando dou aula, mas lá fora eu gosto de ouvir mais. E eu estava ouvindo uma conversa entre um grupo de pessoas e eu entendi que eles queriam fazer um curso de teologia. E eu bem quietinha no meu lugar. Eu falei, pô, que legal. E eu, no meu coração, puxa, que legal. Só que eu entendi, amados, que não era por prazer em aprender a lei do Senhor. Eles iam buscar, muito bom isso, mas com segundas intenções. Por quê? Porque eu vou fazer um curso de teologia, porque se eu não tiver esse curso de teologia, eu não vou poder pegar aquele cargo. Aí sabe o que acontece? Aí o curso de teologia é tão abençoado, mas só que como a pessoa não vai por prazer, vai por sacrifício, para querer ter alguma coisa, não conclui o curso. Até inicia, mas aquilo torna... Eu tô falando de Esaú, hein? Gente, eu tô aqui no texto. Eu tô pegando exemplos seculares não, né? Porque dentro da palavra, mas tô pegando exemplo fora desse, mas eu tô aqui no texto. Tô falando de Esaú, daquele que eu tenho que sacrificar, eu tenho que caçar, porque eu sou orgulho do pai. Eu quero agradar o meu pai, então, mas só que ele não estava fazendo com prazer. Aí ele chega assim, ó, cansado, fadigado. A Bíblia não esmiuça isso, mas eu pensando em cima do texto, parece que eu vejo Esaú entrando na porta e falando assim: ai meu Deus, olha, é tudo eu nessa casa, eu que tenho que ir pra caça, eu que tenho que pegar. Por quê? Porque eu sou o primogênito, Jacó, muito sensato, muito calmo, muito pacato. Fala assim: mas vamos então negociar? Pra que você quer primogenitura? Você é o primogênito. Então faz o seguinte, me venda a bênção da primogenitura e pronto, você fica sossegado.
Quando Jacó, ele pede a primogenitura do irmão dele, fala assim, então vamos aqui negociar aqui, eu te dou o que você comer, porque você está tão cansado, e você me dá a tua primogenitura, que eu faço do texto. Eu vejo Esaú vindo reclamando, e isso para as nossas vidas, ela tipifica esse tipo de pessoa, que quer fazer para agradar, mas tem umas segundas intenções. Né? Então, digamos assim, veja bem, se eu quero fazer um curso de teologia, com prazer meu, você vai aproveitar de A a Z desse curso de teologia. Mas se eu for com segunda intenção, com peso, com fardo, é sacrifício. É segundas intenções. É com malícia no coração. Então eu tenho que fazer as coisas com prazer. Porque as coisas que eu faço com prazer, não vai me fadigar. Se eu chegar e querer... Se eu querer colocar a carroça diante dos bois e não ir para a palavra do Senhor, e eu não me sentar a Ele com prazer, querer ouvir, querer ser ensinada por eles, e automaticamente, quando o Senhor vai nos ensinando, a gente só vai... No compartilhar, o Senhor já está te honrando e você nem está percebendo. Simplesmente ele no compartilhar, Deus já está te honrando e você não... Daqui a pouco você olha para lá e fala, meu Deus, olha onde que eu já estou. Como que eu cheguei até aqui? É que você nem percebeu, porque você fez tanto com prazer que você chegou numa posição e você nem percebeu. O Esaú, ele entra aqui, afoito o Jacó. Então, me venda aí. Vamos oficializar isso daqui. Eu te dou a tua lentilha, você me dá a bênção da primogenitura. Aí, quando ele perde lá na frente, no texto que nós lemos lá no capítulo 27, que nós não seguimos um pouquinho adiante, os irmãos continuam a leitura do 27, quando ele percebe que agora o pai já deu a bênção para o filho, a primeira coisa que ele vai reclamar, mas esse daí, bem que ele é enganador, ele já me enganou lá atrás. Não. Vai lá para a história, vai ler, você vai ver que Jacó não enganou ele. Quem chegou reclamando dos seus afazeres foi ele. E quem deu e preferiu, desdenhou, desprezou o direito de primogenitura foi o próprio Esaú. Não conseguimos entender isso daqui? E a Rebeca aqui, nós estamos aqui... Então, nós estamos falando do Jacó, que... Olhando para o significado do nome dele, não é enganador, mas sim aquele que agarra. Ele nasceu agarrando a oportunidade deles. Eu fecho meu olho, eu começo a imaginar o menininho Jacó, bebezinho Jacó, nascendo, olha só, bem crente mesmo. Crente, ele anda em área que é desconfortável para segurar. Né? Desconfortável, ele nasceu com o braço para cima. Ele tinha que nascer, né? Toda criancinha, ele nasce aqui com o bracinho para baixo para facilitar a passagem. Não, ele nasceu desconfortável, com o braço para cima ali, agarrando, porque ele é aquele que agarra, porque Deus é Deus de Pai de nações, é Deus de riso e é Deus daquele que agarra. Deus não é Deus de enganador e nem Deus de trapaceiro. Então não vamos conseguir nessa linha de raciocínio achar que eu tenho que sair enganando todo mundo, trapaceando todo mundo, porque se Deus foi Deus de Jacó que era o enganador, vai ser o meu, então eu posso enganar também. Não, Deus é Deus daquele que agarra. Jacó quer dizer aquele que agarra e não enganador e trapaceiro, né? Então Jacó, ele agarrou a oportunidade dele quando ele nasceu, depois ele agarrou a oportunidade dele quando o Esaú veio todo esbaforido, né? não aguentando o peso de ser o primogênito. Ele falou, então então eu quero. Então foi consensual. Então Esaú, ele desprezou o direito de primogenitura e o Jacó oficializou. Né? Agora no versículo, né? E olha a Rebeca, a mãe que ouviu o conselho, eu torno a falar isso daí, olha que bênção, a mulher que foi tomar conselho com o Senhor. Deus revelou para ela o que iria acontecer, o que estava acontecendo, Deus revelou para ela, mas na palavra de Deus diz, aqui ó, no versículo... Se eu não me engano, deixa eu ver, eu tô aqui no versículo 12, não, no versículo 22. E buscou Rebeca conselho ao Senhor. Então, isso me dá a entender que Deus não só revelou o que estava acontecendo dentro do ventre dessa mulher, mas Deus
aconselhou ela de como que ela ia ter que criar ele. Então, quando chegou no capítulo 27 aqui, que nós lemos aqui, que chegou um momento que o Isaac já estava muito avançado em idade, os seus olhos já não estavam enxergando mais, a mãe ali estava esperta, porque ela tinha uma coordenada do Senhor, a Rebeca ela tinha uma direção do Senhor, Deus falou para ela o que iria acontecer, Deus falou para ela com quem que o Senhor era, ela observou, né, o menino Jacó, de toda a criação. Agora chegou um momento. Aí quando a Rebeca escuta o que o pai está prestes a fazer, passar, né, concretizar a bênção da primogenitura pro filho errado, porque era o filho errado. O Esaú era esbaforido, o Esaú era aquele que fazia tudo por obrigação, mas não tinha prazer em nada. O Esaú era o filho desobediente que só para contrariar, tomou mulheres erradas, tomou as cananeias e depois, ainda para se vingar, depois tomou as ismaelitas também. Olha como esse menino, ele não podia ter essa bênção da primogenitura. Não estava no propósito do Senhor. Olha como que era a pessoa de Esaú. A Rebeca sabia. O desejo de Deus, o propósito de Deus, Deus revelou para a Rebeca, e ela simplesmente, eu não vejo ela enganando o seu esposo e influenciando o seu filho. Aqui eu não vejo. Eu vejo ela obedecendo. E, gente, às vezes, para a gente, presbítero, para a gente obedecer, quando o Senhor fala conosco, para a gente obedecer, a gente é obrigado a receber algumas pedras. Pode ver, quando a gente se põe na obediência mesmo, as outras pessoas não entendem. Né? A gente recebe pedras, a gente recebe xingão, recebe apelido. Né? Então, e é isso aqui. Eu vejo aqui o Jacó recebendo algumas pedras, né? Alguns comentários sem exegese nenhuma a respeito dele, mesmo sabendo da bênção que ele se tornaria. A Rebeca aqui, a mãe que influenciou o filho a enganar o pai, não. É que ela, gente, como nós lemos lá, recebeu uma coordenada do Senhor. E ainda o que me preocupa, que eu não vou introduzir aqui por causa do horário, esse texto merece um estudo mais cuidado em cima dele, o porquê que Deus não passou essas coordenadas para o Isaac. Né? Por que Deus não passou para o Isaac? Por que Isaac não vejo... Eu vejo a Rebeca buscando o Senhor e não vejo Isaac buscando ao Senhor. Ali, a Rebeca, ela está cuidando. Quando chega a hora da bênção do pai, fala, opa, eu posso morrer a qualquer momento e eu ainda não não abençoei o meu filho. Vai lá, traze-me uma caça. Esta mulher aqui fala, olha, ele vai fazer o que Deus não quer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai lá falar, Jacó, vem aqui, faça assim, vai lá no rebanho, pegue um animal lá, eu vou preparar para o teu pai. E o Jacó, o que muitos falam, o enganador, que nós aprendemos hoje que não é enganador, mas é aquele que agarra. O que ele faz aqui? No versículo 11 e no versículo 12 que nós lemos aqui, olha, entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca, vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo. Ou seja, eu não quero enganar meu pai. Ele não é enganador, viu? Tá vendo como ele não é enganador? Olha, ele poderá entender que eu quero enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção atrairei para mim maldição. Olha, como assim, Jacó é enganador? Tá vendo? Nós nesse domingo passado agora, inclusive foi eu que apliquei lá na minha congregação, falando a inerrância da Bíblia. A Bíblia, ela não erra, a Bíblia ela não se engana. Então, olha, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar o texto, né? Então, aqui olha aqui, ó. Ele não é enganador. Ele não é enganador que ele se preocupa, mãe, mas se eu fazer assim, eu vou estar enganando meu pai. Eu vou estar fazendo ele de tolo e eu vou receber para mim maldição. Olha só como ele está sendo reverente.
Então ele não é enganador. Só que daí, olha o que diz aqui embaixo. Afirmou-lhe sua mãe que tal maldição recaia sobre mim, meu filho. Tão somente faz o que eu te peço. Por quê? Filho, faça o que eu te peço porque eu também não estou enganando. Eu só estou obedecendo. Olha... Então, a gente tem que... mas isso é muito importante, esse tipo de estudo. Claro que é muito importante, né? Porque um dia que quando a gente vai aconselhar, a gente vai aconselhar certinho. Então, ela não é o tipo... Então, nós entendemos aqui que a Rebeca, ela é o tipo da igreja. Mas ela não é o tipo de igreja que engana também. Ela não é o tipo de igreja que ela é desatenta, mas ela é o tipo de igreja que ela está atenta, a igreja que ouve a lei do Senhor e obedece. Se a Rebeca ela é o tipo da igreja, a Rebeca ela é o tipo da igreja que ela não nasceu hoje e amanhã está destruída. Ela é o tipo da igreja, não é aquele tipo da igreja que hoje é uma igreja, amanhã você passa ali, cadê a igreja? Agora é um bar. Eita! Isso é muito sério. Porque a palavra de Deus fala, né, que a igreja do Senhor é nenhuma pedra, né, nenhum mal destruirá. Que negócio é hoje? Isso que hoje ali é uma igreja, amanhã você passa ali, é uma danceteria, é uma boate, é um ponto de tráfico, é um bar. Deus não teve poder ali? Não! A Rebeca, ela é o tipo da igreja do Senhor. É o tipo da igreja que ela tem a orientação, ela tem o conselho do Senhor. E aconteça o que, ela não se importa com as pedras que vão jogar nela, ela não se importa com o que vão falar dela, ela não se importa da revolta do povo, mas ela é a igreja que ela ouve a voz do Senhor e obedece. Não, Deus falou que vai ser assim e vai ser assim. Então eu vou cuidar daquilo que Deus colocou na minha mão e que recaia sobre mim a maldição. Então, quando ela diz assim que recai, ela não está pedindo para ser amaldiçoada. Ela sabe que jamais ela vai ser amaldiçoada. Por quê? Porque ela é convicta do que ela está fazendo. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela jamais vai ser amaldiçoada porque o Senhor já aconselhou ela, como nós vimos lá no versículo 25. E realmente... O Jacó, como a gente bem sabe, né, da história, ele recebe ali a bênção da primogenitura. Depois, quando o filho, o outro, quando chega, ele vê, ele quis se defender, dizendo que Jacó já enganou ele pela segunda vez. E nós aprendemos aqui hoje também que Jacó não enganou ele, porque da outra vez foi ele que desprezou. Né? Então, o que acontece? Aí, ainda ele, em vez de parar, ponderar, né, ver, ainda ele vai lá, só para ser rebelde, ele vai lá, toma para si as esposas ismaelitas, né? Mostrando mesmo, como quem diz, né? E isso lhe acrescentou para os pais muito mais dores. A palavra de Deus fala. Eu passo a perceber o Isaac. Ele falou, não é realmente o Isaú, ele não poderia mesmo receber essa bênção primogenitura. A minha esposa fez o certo. Aí nós vamos concluir aqui, como eu falei, no capítulo 35, no versículo 8, diz assim, ó, só para entender, que depois que acontece que o Jacó ele recebe a bênção do pai, o seu irmão se revoltou muito contra ele e quis matá-lo. E a Rebeca, ela se preocupou, né? Ela se preocupou, olha, vai que quando o pai, né, vir a morrer, o irmão vai... Porque ele prometeu que iria matar o Jacó. Aí a Rebeca, mais uma vez, ó, a igreja que encaminha, a igreja que cuida. O que ela fez? Ela pegou o seu filho e enviou para a casa do seu irmão Labão, né? Aí... a gente, quando lê as escrituras, a gente vê que Jacó, ele atravessou o rio Jaboque, né? Foi sozinho, levando somente um cajado. E lá ele prosperou. Mas no capítulo 35, no versículo 8, diz assim, ó. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada debaixo de Betel,
sobre o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Carvalho das Lágrimas. Aí, quando eu olho para esse texto, daí segue lá, já não fala mais no assunto. Daí eu olho aqui e falo assim, poxa, então morreu Débora, a ama de Betel. Quando nós estamos aqui no capítulo 35, o Jacó já foi para a casa de Labão, já trabalhou na verdade, ele trabalhou por Raquel e acabou recebendo Lia. Aí depois trabalhou por Raquel novamente, agora como Raquel. Teve todos os filhos ali, né? Depois, toda aquela história, né? Trabalhou lá no rebanho de Labão. Depois, né, teve o episódio lá das varas riscadas. Do versículo, do capítulo nós saímos do 27 até o 35, aqui tem quase toda a vida de Jacó, e é lindo, é muito lindo. Mas só que aqui agora ele já está saindo da presença do seu sogro, né, está arrumando para um outro lugar, e quando chega num determinado período, né, quando o Jacó agora está voltando a Betel, aí diz assim que do nada aparece esse texto, e então morreu Débora. E a Débora era ama da Rebeca. A gente vê isso lá quando Eliezer foi buscar a Rebeca, e a Rebeca, ela sai da casa dos seus pais, né, com seus pertences, e levando a sua ama junto. Então esta ama era ama da Rebeca desde que ela era mocinha, jovenzinha. Daí ela casou-se com Isaac, né? Teve os gêmeos, e a ama ali junto com ela. A ama ajudou ela a criar os gêmeos. E quando ela a Rebeca despede o Jacó, o que acontece? Quando ela nunca mais vai ver o seu filho Jacó. Quando ela despede o Jacó para livrar o Jacó da mão de Esaú, ela ela envia com o Jacó. Quando a gente pensa que o trabalho dessa igreja parou ali, olha, já concluí, já obedeci, já fiz tudo que Deus... Quando ela envia a sua ama ainda junto para cuidar do seu filho. É a igreja que cuida. É aquele tipo daquela igreja que ela recebeu uma coordenada do Senhor. Enquanto está ali sobre o cuidado, domínio e poder dela, ela está cuidando, zelando, nem que as pedras venham. E quando ela precisa enviar, ela não envia sozinha. Ela enviou ainda cuidado, que a gente, em todos os textos, a gente não vê. A gente só vê a Débora, a ama dela, aqui no versículo 8. Ela ainda continua cuidando. Jacó nunca mais viu a sua mãe, mas ela cuidou, preparou para que este venha dar continuidade na promessa do Senhor, e teve êxito. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos com a Rebeca a ouvir a voz do Senhor, a obedecer a voz do Senhor, mesmo que isso venha nos causar constrangimento, dúvidas, pedras. E a partir de hoje nós nunca mais vamos apresentar Jacó como enganador, e nem Rebeca como aquela que enganou seu esposo, ou aquela que preferiu. Não, ela não preferiu, ela só obedeceu porque ela ouviu uma coordenada do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Maravilha, tá aí, né? Que mensagem, que palavra, que estudo maravilhoso. E tenho algo mais a acrescentar aqui. Enquanto a nossa irmã Luciana estava ministrando, como é importante aí a comunicação, né? Você estar aí envolvido e compartilhar a programação. Como é importante você saber que alguém precisa de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus. Como é importante você estar entendendo que as pessoas precisam de Jesus, né? Eu recebi aqui uma mensagem da nossa irmã Samara, referente a uma amiga, né, chamada Ângela, lá em Florianópolis. Isso, estou aqui em Paranaguá. E ela falou: